Eu quero fazer uma analogia nessa subidinha aqui, de uns 600 metros mais ou menos, até o meu alvo de todos os dias. Ali está a plaquinha, não sei se dá pra ver daí, a plaquinha está escrito Estrada Real, preserve a natureza. Ela entra aqui, ladeiam esses morros aqui, cortam entre os dois e saem em Rio de Contas, a mais ou menos uns 6 quilômetros daqui. É uma estrada assim extraordinária, algo assim tentador, você só vendo. O que era que eu quero dizer com isso? Olha só, nós temos ali uma curva. Essa estrada, esses 9 quilômetros, eles são recheados de curvas perigosas. Então o que acontece? Acredito que não tenha uma curva que distancie da outra em 500 metros. Não tem, de jeito nenhum. Acredito, se tiver uma, o resto fica na média de 100, 150 metros de uma para outra. Então o que eu quero dizer com isso? Olha só, a nossa vida é exatamente desse jeito. Ninguém vai ter uma vida como se fosse apenas uma reta, sem emoções, sem necessidade, sem desafios. E fazendo a comparação com um carro, aliás, a comparação é até razoável. Eu sou psicoterapeuta com especialização em leitura corporal e comportamental, entre outras coisas da área. E isso me lembrou uma situação interessante. O carro é um arquétipo positivo, e como todo arquétipo, ele tem uma identidade muito próxima da sua. Ele tem uma relação muito íntima. O seu carro, a sua casa, sua bicicleta, suas roupas, eles carregam a sua personalidade. E aí de repente você pega o seu carro e vai a não autorizada, e ele diz: olha, na avaliação, você vai apenas fazer uma avaliação. Não é um momento que você acha que dá para mexer, porque aquele carro chegou para você em um momento diferente. De lá para cá algumas coisas mudaram. E você, o cidadão que foi avaliar o seu carro, a situação, né, do seu carro, ele disse: olha, você tem que ter cuidado, porque esse carro ele tem uma estabilidade muito boa em curvas, né? É um dos carros que lhe proporciona maior estabilidade. Só que você está com um amortecedor ali comprometido. Ele não está totalmente ruim, mas ele está comprometido. Ele já não tem a mesma eficácia. Na frente, lembra ali do lado direito, ó, do lado do carona. Mas isso pode me trazer, não, seu carro não vai parar por isso. Até porque ele está comprometido, mas ele não está 100% ruim. Vamos considerar que ele está 50% da vida dele ali já. O outro está perfeito, total eficácia. Tá bem. E aí você faz, ó, eu não tenho condição de trocar esse amortecedor agora. Até porque o amortecedor desse é um pouco caro, né? O valor dele está acima de um valor que eu pudesse tirar agora do meu orçamento, sem que ele pudesse fazer uma grande falta. Aí você mantém o carro daquele jeito por um certo tempo. Só que você tem que fazer, você trabalha viajando, você usa bastante o carro. Aí o que vai acontecer? Quando você pega a estrada, você está diante de uma curva, e aí você simplesmente pensa: olha, meu amortecedor está comprometido. Então aquela curva eu sempre fiz a 90. Então você cai para 80, ou cai para 70, cai para 60. Você está com a sua família de junto, você cai para 40, e aí vai. E aí você continua. Aí quando você chega no seu objetivo, alguém diz: nossa, vocês demoraram dessa vez. Ah, não sei, eu fiz a mesma coisa. Inconscientemente você fez aquela variação de velocidade, porque na hora que você foi fazer a curva, veio o gatilho e lhe lembrou da observação que o mecânico fez. Mas você fica: não, ela deve estar só jogando conversa fora.
Não houve mais, eu não gastei mais tempo de lá para cá. Eu nunca medi antes, mas tudo indica que... Aí, de repente, você vai lá no cara e ele diz, olha, agora o seu pneu está um pouco careca. Você precisa ter cuidado. E, inclusive, eu vejo que, por conta do amortecedor um pouco estragado, acabou gastando um pouco mais aqui do lado direito do que o esquerdo. Isso porque, como ele perde um pouco da estabilidade, o atrito dele é um pouco maior. Ou melhor, seria nesse caso ao contrário, né? Porque o atrito dele fica menor. Seria o pneu mais gasto do lado que o amortecedor está funcionando bem, porque o atrito dele é maior que o outro. O outro ele flutua mais, então ele pega menos pressão, por isso ele perde a estabilidade. Então o que que acontece? Você vai diminuindo a sua velocidade mais ainda, porque nesse momento você está com mais problemas, né? Você está mais vulnerável. E aí você segue viagem. No meio do caminho você percebe que o cinto de segurança do carona não está travando direito. E aí você segue viagem. Na próxima viagem você vai fazer o mesmo percurso com a sua família. E aí você, no caminho, você vai fazendo as curvas e o seu inconsciente sempre dizendo, cuidado, cuidado com essa curva. Olha o amortecedor e o pneu. E aí, quando pensa que não, na sua mente, inconscientemente você lembra da trava do cinto de segurança. E você olha para o lado e está a mulher que você ama, mãe dos seus filhos. E você não tem nenhuma intenção de perdê-la. Naquela hora você vai reduzindo mais ainda a sua velocidade. Porque como foi percebido antes que a trava não está segurando totalmente e ela está sendo mantida na cadeira por ele. Então, nessa hora, você vai reduzindo novamente a velocidade e chega uma hora que você percebe que você está quase rastejando e você percebe que está tudo fora do lugar e você percebe que as pessoas já não te convidam mais para sair, já não te convidam mais para bater papo, já não te convidam mais porque as tuas desculpas são sempre as mesmas e os problemas estão só que aumentam e você começa a achar que você mudou de fase para pior. Que o seu estágio agora é outro, que essa mudança que você precisava fazer, alguém fez por você. E que você estava, a fase que você estava antes, ela era ilusória. E que ali é o seu lugar. Aí você vai e vende aquele carro e já pega um carro alguns R$ 1.000 a menos, né? E aí você vai começando a aceitar aquilo como sendo o seu estágio, o seu lugar no universo. Tá tudo errado. Se você já chegou lá onde você estava, o seu caminho, o seu foco tem que ser para cima. Então, nada de aceitar. Como disse uma certa feita o filósofo e professor Clóvis de Barro, para trás nem para pegar impulso. E eu quero que você aceite esse desafio. Você precisa realmente levantar a cabeça. Como eu já disse antes, se não quer fazer isso por você, faça por aqueles que dependem de você, tá? Tamo junto aí. Vamos pra cima, juntos até depois do fim. Ai.